tudo bem? Vamos dar início à aula 9, forças. A primeira força que nós iremos ver é a força peso. Entre as forças existentes na natureza, as que atuam durante o contato dos corpos, que nós chamamos de forças de contato, e as que atuam mesmo à distância, que nós chamamos de forças de campo. A força gravitacional é uma força de campo. Os objetos caem porque a Terra exerce uma força sobre eles, mesmo quando não estão em contato com ela. Essa força de atração gravitacional que a Terra exerce sobre todos os corpos, nós denominamos peso. Então, a força peso é um tipo de força que atua na direção vertical sob a atração da gravitação da Terra. Ela pode ser calculada pela expressão P é igual a m vezes g, onde m é a massa do corpo e g é a aceleração da gravidade. Existe também a força normal, que aparece quando dois corpos estão em contato, então havendo uma força de interação entre eles. A componente que age na direção perpendicular às superfícies em contato, nós chamamos de força normal, ou também denominada em alguns livros como reação normal de apoio. Lembre que ela sempre atua no sentido perpendicular à superfície, então ela sempre vai fazer esse ângulo aqui de 90 graus. A força de atrito, ela também é uma força que aparece quando os corpos estão em contato e há, portanto, uma interação entre eles. Da mesma forma que a força normal agia na direção perpendicular às superfícies, a força de atrito ela vai agir na componente paralela às superfícies em contato. É importante lembrar que ela surge em sentido contrário ao movimento de um objeto. Então, se o meu objeto está se movendo para a direita, a força de atrito vai ser para a esquerda e vice-versa. Ela pode ser calculada pela seguinte expressão. Força de atrito é igual ao coeficiente μ vezes n. Lembrando que μ é o coeficiente de atrito, que depende da superfície do material, e n é a força normal. Existem ainda dois tipos de forças de atrito estático e força de atrito cinético. A força de atrito estático surge quando, em duas superfícies em contato, uma não desliza em relação à outra. Em outras palavras, quando as superfícies elas se encontram em repouso. Então, a força de atrito é estático. Quando acontece o contrário, quando há um deslizamento de uma superfície em relação à outra, ou seja, se um dos corpos estão em movimento, então o que acontece é a força de atrito cinético. Um exemplo muito prático da força de atrito é o fato de nós caminharmos. Como nós vimos lá na terceira lei de Newton, quando nós caminhamos, o pé de uma pessoa empurra o chão para trás, que é a ação, e o chão reage no pé da pessoa empurrando para frente. Pé e solo trocam, portanto, entre si forças de atrito do tipo ação e reação. Há também a força elástica, que é a força exercida sobre um corpo que possui elasticidade. Por exemplo, uma mola, borracha ou elástico. Esta força determina, portanto, a deformação do corpo, quando ele se estica ou quando ele se comprime. Isso depende da direção da força aplicada. No meu exemplo, a força que eu estou aplicando está fazendo com que a mola se estique, Se eu estivesse aplicando no sentido contrário, eu estaria comprimindo a mola. Ela pode ser calculada através da expressão popularmente conhecida como lei de Hooke, que diz que a força elástica é igual a K vezes X. Esse K é a constante elástica da mola, e ela depende principalmente da natureza do material de fabricação da mola e das dimensões. Geralmente a sua unidade é newtons por metro. E X é a deformação da mola. Há também a força de tração, que é a força aplicada por meio de um fio e geralmente é representado pela letra T, maiúsculo. Essa força atua sempre na direção do fio e no sentido de puxar o corpo,
visto que, por falta de rigidez, seria impossível a um fio empurrar o corpo ao qual está preso. Em algumas questões, costuma-se ouvir casos de fio ideal. O fio ideal é um fio com massa desprezível e inextensível, onde a força aplicada é integralmente transmitida ao corpo. Então, esta é a força de tração. Vamos responder as questões de vestibular. Suponha que sobre uma mesa haja um livro. Qual será a força que a mesa exerce sobre o livro, sabendo que a força com que a Terra o atrai é de 10 newtons? Lembre que a força de atração que a Terra faz em relação a todos os objetos em sua superfície, a gente chama de força-peso. Então, peso é igual a 10 newtons. Então, qual é a força que a mesa exerce sobre o livro? Observe no esquema que para baixo nós temos a força-peso, que é 10 newtons, e para cima a gente tem a força dita normal, que é uma força que aparece devido ao livro estar sobre a superfície. Então, como o livro ele está em equilíbrio sobre a mesa, a força total que atua sobre ele é zero. Então, através da força resultante, e segundo a lei de Newton, nós temos que a força resultante é igual a massa vezes a aceleração. Como a aceleração do meu sistema é zero, coloco o zero aqui, e a força resultante, portanto, é a força normal menos a força peso, uma menos a outra. Quando eu passo a minha força peso negativa para o outro lado, ela passa positiva, então eu fico com a força normal igual a força peso. Se a minha força peso vale 10, então a minha força normal também vale 10. Então, a força com que a mesa exerce sobre o livro vale 10 newtons, item B. Em outra questão, nós temos que o bloco da figura, de massa 5 kg, move-se com velocidade constante de 1 metro por segundo no plano horizontal, sob a ação da força F, constante e horizontal. Se o coeficiente de atrito entre o bloco e o plano vale 0,20, e a aceleração da gravidade 10 metros por segundo ao quadrado, então o módulo da força F em newtons vale. Lembre que ele dá o valor do coeficiente de atrito, diz que é 0,20, entretanto o bloco ele já está se movendo. Então esse atrito ele é do tipo cinético ou dinâmico. Como há uma força que está movendo o bloco, a força F, o que é que a questão pede o valor, então surge uma força de atrito em sentido contrário, que a gente sabe que é a força de atrito. Para encontrar o módulo dessa força F, precisamos então fazer a decomposição vetorial das forças que atuam sobre o bloco. E são elas. A força resultante vai ser, portanto, a força F menos a força de atrito. Elas estão no mesmo eixo, horizontal, em sentidos opostos, então vai ser uma menos a outra. E aí a gente tem as resultantes. Então a força F ela é positiva, pois está sendo aplicado para a direita, e a força de atrito, FAT, é negativa, porque ela é oposta ao movimento e aponta para a esquerda. Então, pela segunda lei de Newton, eu sei que a minha força resultante, que é a que eu chamei de R, é massa vezes aceleração. Então, a minha força resultante nesse sistema é F menos FAT. O que eu posso fazer é reescrever a segunda lei de Newton, como a resultante das forças, que é, portanto, F menos μ vezes N. Lembrando que esse μ vezes N é a minha força de atrito, Olha só, força de atrito. Esse D aparece porque o atrito é dinâmico, como eu havia dito. Então, o que a gente vai fazer é substituir eles, a força de atrito e essa resultante, na segunda lei de Newton. Temos, portanto, essa equação. Aqui temos os dados que a questão deu, ela deu a massa, ela diz que a aceleração é zero, porque ela diz bem no enunciado que a velocidade é constante, então não há aceleração. O coeficiente de atrito dinâmico é 0,2. A normal será a massa vezes a aceleração da gravidade, até porque
nós já vimos que para baixo aparece a força peso e para cima a força normal. Então, uma é igual a outra, então força normal é igual a força peso. E se eu calcular minha força peso, temos que peso é m vezes g, então m é 5 vezes a aceleração da gravidade, que é 10, temos 50 newtons, é a minha força normal. Então, substituindo todos esses dados na forma final da segunda lei de Newton, para esta questão, teremos que massa vezes aceleração é igual a F, que é o que a gente quer encontrar, menos o coeficiente de atrito vezes a normal. A massa é 5, a aceleração é 0, F não temos, repete, coeficiente de atrito é 0,2 e normal é 50. Se a gente resolver as operações, nós vamos encontrar que 0 é igual a F menos 10. E como eu quero saber o F, então eu isolo, o 10 passa para o outro lado com o sinal trocado. Então, F é igual a 10 newtons. A alternativa correta é, portanto, o item D. Você pode pedir questões do Enem e de outros vestibulares que eu gravo uma aula explicando o passo a passo da resolução. Obrigada por assistir e até a próxima aula.